Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar como que eu organizo aqui as minhas verduras e os meus legumes e espero que sirva de inspiração para vocês. Bom, eu quero começar aqui com vocês com as folhagens, né? Eu tenho o alface, eu tenho rúcula, almeirão e aqui eu tenho couve. Então, eu já lavei elas e já deixei numa vasilha com vinagre, né, por uns 30 minutinhos. E aí eu enxaguei e agora eu tô esperando elas secarem bem para depois tá picando elas. Eu gosto de fazer isso com as verduras, os legumes, né, quando eu tenho tempo, né, porque nem sempre eu consigo parar para me organizar. Mas quando eu paro e organizo, isso facilita muito o nosso dia a dia, né? As coisas ficam muito mais práticas. Porque a gente tá correndo, né, com as crianças na escola, ou tem um médico, um dentista. Então fica muito mais fácil quando a gente já tem as coisinhas organizadas na geladeira. Então eu quero mostrar pra vocês como que eu faço. E aí, quem sabe, né, eu ajudo aí de alguma forma pra vocês conseguirem fazer aí na casa de vocês também, tá bom? Então todos aqui eu já lavei. E eu já deixei de molho no vinagre. E agora eu tô deixando eles secarem aqui, tá bom? Isso aqui é uma toalhinha própria pra escorrer louça, né? Ou o que você precisar. Então, ela suga bem a água. Então, eu deixei aqui pra poder secar bem as folhinhas. Aí, eu vou virando de vez em quando pra secar bem, pra não estragar as folhagens na geladeira, tá? Se você deixar ela molhada, assim, ela pode estar apodrecendo as folhagens. Então, eu espero secar bem e depois eu vou mostrar pra vocês como que eu guardo dentro da vasilha pra não ter um risco, né, de ficar escorrendo um pouquinho de água que sobre aqui das folhinhas. Então, depois eu vou picar o alface, eu vou picar um pouquinho e um pouquinho eu deixo folha grande. Vou mostrar pra vocês como eu vou fazer. A rúcula eu vou deixar assim mesmo. O almeirão eu já vou deixar picadinho também, depois eu vou mostrar pra vocês como vai ficar. E aqui também a couve, já vou picar a couve também, tá bom? Aqui eu também comecei a organizar algumas verduras e legumes. Então, eu queria primeiro falar pra vocês dessas vasilhas aqui, olha, que eu compro essas embalagens, eu compro em casa de festas, né? E elas são muito práticas, porque você consegue encaixar elas certinhas assim, ó, dentro da geladeira. Então fica uma coisa organizada, né, do mesmo tamanho. E também dá pra você ver o alimento que tem dentro. Então eu vou mostrar pra vocês o que que eu fiz aqui e por que que eu fiz dessa forma, tá? Nem sempre eu consigo fazer todos esses legumes, né? Às vezes vai variando, depende do que eu comprar. Aí eu já vou preparando. Que nem aqui, olha, eu deixei os tomates picados pra poder fazer um refogado, colocar numa sopa, né? Eu piquei só alguns, ainda tem alguns na geladeira, porque o tomate ele solta mais água, né, gente? Então eu acabo fazendo só alguns para praticidade mesmo aí, e eu sempre vou escolhendo os alimentos que vão estragar primeiro, né? Que são mais sensíveis. Eu faço o quanto antes, né? Para não estragar na geladeira, tá? Então aqui eu já deixei os tomates em rodela. Então se eu for fazer uma salada de alface, eu já tenho os tomates picados também, né, fatiados. E já tenho o tomate picadinho aqui também, para fazer um omelete, fazer na sopa, né? E hoje eu também já quero fazer uma sopa, então já aproveitei deixar picado aqui. Então, aqui eu deixei os tomates. Aqui, gente, eu coloquei... a gente compra algumas verduras do nosso jardineiro. Ele tem um sítio e ele vende algumas verduras aqui pra gente. E ele trouxe ele disse que é pimenta doce, o nome. Lembra um pimentão, mas não tem sabor de pimentão. É bem suave mesmo e nem nada de ardência de pimenta. Então, o cheirinho é de pimentão. É bem gostoso, então, pra fazer uma salada, né? Ou um refogado de pimentão com tomate e cebola. Meu marido gosta bastante, então eu acabo já deixando tudo picadinho assim, ó, em rodelinhas. E se eu achar que tem necessidade, na hora eu dou uma picadinha pra diminuir o tamanho, mas geralmente eu uso assim mesmo, tá?
Então, tem bastante aqui dessa pimenta doce. Aí, deixei ela assim. Aqui eu coloquei cenoura. Eu só tinha meia cenoura, então eu já piquei ela porque eu vou aproveitar para fazer na sopa já. Quando eu tenho mais cenouras, eu deixo uma parte ralada e uma parte em picadinho assim, olha. Ou para fazer refogada, ou para fazer no vapor, ou para colocar numa sopa. Então já fica muito mais prático quando você tá com tudo já organizado. A gente perde menos tempo na cozinha, né? Aqui, olha, eu coloquei vagem. Essa vagem, eu piquei algumas já em tamanhos maiores, para fazer cozida, né? E aqui eu já piquei menorzinha para colocar também na sopa. Eu gosto de colocar bastante legumes na sopa, porque assim as crianças comem legumes, né? Já que eles não comem no dia a dia, como comida normal, na sopa eles acabam consumindo mais. Então, por isso que eu faço bastante sopa de legumes. Aqui eu tenho chuchu. Eu piquei chuchu para fazer refogado, para colocar também na sopa. Então, eu já deixei em quadradinhos assim também. Aqui. Aí, eu tinha mais um chuchu, eu fiz ele ralado. Raladinho, tá vendo? Para fazer refogado também. Aí, a gente vai usando, né? Conforme cada um tem um costume de cozinhar. Aqui, eu piquei quiabo. Esse quiabo também é do sítio, que o jardineiro trouxe. Então, eu já piquei bastante quiabo. Se vocês tiverem alguma dica de como que tira a baba do quiabo, aí vocês colocam aí nos comentários pra mim. Eu não gosto muito da baba, mas meu marido não liga, não. É mais pra mim mesmo, que não sou muito chegada na baba do quiabo. Aí vocês colocam aí pra mim, tá bom? Aqui, olha, gente, é a mesma pimenta lá que eu piquei, ó. Essa aqui é a mesma pimenta doce. Sabe que essa pimenta eles chamam a pimenta americana também? Porque ela lembra o pimentão. Não sei, ó, elas são assim, ó. Eu lavei todos, né? Tirei as sementes. E esses eu vou deixar assim pra eu poder fazer eles recheados, tá vendo? De carne moída, né? Aí do recheio que eu tiver assim no dia. Mas geralmente eu tava pensando em fazer com carne moída. Esses aqui. Então, deixei algumas. Esse também é do sítio do jardineiro. Aí, meu marido compra dele, porque é orgânico também, né? E a gente acaba ajudando ele também, né? No orçamento dele, comprando as verduras lá do sítio dele. E aqui, olha, coloquei a abobrinha, que também é lá do sítio dele. Ó, já piquei pra fazer refogada, pra colocar na sopa. Então, já deixo picadinho. E essas vasilhas são ótimas, gente. Eu amo. E eu reutilizo elas várias vezes. Eu lavo e eu utilizo de novo. Então, eu ponho feijão pra congelar, sabe? São muito boas essas embalagens assim. Depois eu coloco aqui pra vocês quantos ml ela tem. Eu não lembro agora. Mas tem de vários tamanhos esses potinhos assim, tá? E aqui, olha, gente, eu já fiz bati não, eu fiz no mixer, eu coloquei cebola e alho. Assim, para alguns dias, porque eu não gosto de deixar muito a cebola assim, eu pus um pouquinho de azeite também, para ela não oxidar. Mas não gosto de deixar muito, né, a cebola assim, porque ela solta água, né? Então, eu não fiz muito, não. Vou usando agora aqui durante a semana. Então, eu sempre separo um dia, assim, quando eu consigo, né, fazer. E isso me ajuda muito na correria do dia a dia. Então, eu acabo fazendo isso, que, assim, facilita na hora do almoço, né? Então, a gente não fica tão na correria. Já sabendo que tem tudo picadinho, fica muito mais fácil. Aqui, gente, olha, eu tenho alho. Tá vendo? Eu ponho assim na água. Acho que eu já mostrei em algum vídeo aqui que eu ponho assim na água. Fica muito mais fácil pra tirar as casquinhas do alho. Então, eu já descasquei bastante aqui, olha. Foi rapidinho. Quando tenho a oportunidade, eu gosto de comprar nesses mercados, assim, atacadista, geralmente tem aqueles saquinhos com vários alhos já descascados, né?
E eu tenho um vídeo aqui que eu mostrei como que eu congelo o alho também. Quando você compra assim bastante quantidade, eu já mostrei um vídeo aqui ensinando como que eu congelo o alho. É uma forma muito prática de você usar o alho aí no dia a dia. Então, eu vou descascar mais essa quantidade aqui. E aí, uma boa parte eu já vou fazer ele picadinho, né? E congelar, porque vai facilitar muito aí no meu dia a dia, tá bom? Aí, quando eu vou mexendo aqui assim, vou picando, geralmente, ó, eu coloco assim numa bacia do lado pra ir jogando, né, os restinhos das cascas, tá vendo? Olha, os pedacinhos das coisas que eu não vou usar. Ou você pode pôr numa sacolinha também, né? Eu gosto de pôr assim porque vai facilitando pra não ficar indo toda hora no meu lixo ali pra jogar. Eu antigamente tinha a composteira aqui em casa. Eu tenho até um vídeo também mostrando que a gente comprou a composteira com minhocas, né? Posso deixar aqui pra vocês o link aqui embaixo da composteira que a gente comprou. É muito bom. Então você coloca as coisas, né, na composteira. E só que assim, a composteira ela tem várias coisas que interferem nela. Então, às vezes tem fungos, vem aqueles mosquitinhos, às vezes embolora. Então, você tem que saber trabalhar bem com a composteira para não ter problema com ela. E aí eu tava tendo mais trabalho de cuidar da composteira do que o benefício. Então, aí eu parei com a composteira das minhocas, tá? Então, eu vou deixar o link para vocês de como congelar o alho aqui embaixo na descrição. Vou colocar também o link aqui da composteira que a gente comprou. E uma outra coisa, gente, que eu gosto também de deixar é como chama? É o repolho. O repolho eu também já ensinei como que é que eu deixo ele picadinho aqui, né? Já deixo pronto, fatiadinho. Eu já ensinei aqui também no canal. Vou deixar aqui pra vocês o link também desse vídeo, ensinando vocês como que eu deixo o repolho dentro da geladeira, tá? Se você quiser picar berinjela, também dá. A berinjela eu deixo também na água. Eu pico e deixo na água, porque senão ela escurece. A batata, mesma coisa. Se eu quiser ela já deixar ela picadinha aqui, também deixo ela picada. E aí eu a coloco na água também para não escurecer. Tá bom, gente? Então agora eu vou picar ali as verduras e já venho mostrar pra vocês. Já organizei aqui as verduras, as folhagens. Esse aqui, olha, é o almeirão. Então, eu piquei ele bem fininho assim, ó. Aí, eu vou colocando folhas de papel toalha. Eu vou intercalando eles pra ele ir sugando toda a umidade, né, do almeirão aqui. Então, é uma vasilha bem alta. O almeirão rende bastante. E aí, eu coloco assim camadinhas com papel toalha pra ir secando e não deixar, né, apodrecer com mais rapidez aí, com mais facilidade. Aqui, olha, também eu já sequei as rúculas e também fiz a mesma coisa. Eu coloco uma bem lá no fundo, uma folhinha no fundo, ó. E aí coloco folhas e vou intercalando com papel toalha também. Aqui o alface, olha, o alface eu deixei algumas folhas assim inteiras, mas também intercalei com papel toalha. Aí alguns alfaces eu já deixei picadinho em pedacinhos assim, ó. Pra fazer um outro tipo de salada, né? Fica só, muda o formato aí do corte da alface. Mas aí eu também deixo assim, ó, com papelzinho toalha. Aqui também a couve, ó, já fatiei. Então, fica muito mais prático para sopa, para você fazer uma farofa, fazer ela refogada. Então, assim, já estando limpa, picada, você suja muito menos louça. Aqui, olha, os alhos, eu não descasquei todos ainda, eu vou descascar. Mas eu tô sem o meu saquinho que eu coloco pra levar ao congelador. Então, eu não vou triturar eles, eu vou deixar assim por enquanto. Vou descascar os outros, pra depois eu triturar e colocar nos saquinhos, né, pra congelar. E aí, vou deixar aqui na descrição pra vocês de como eu congelo o alho, tá bom? Então, esse aqui, olha, foram todos os legumes que eu tinha aqui.
aqui em casa. Então, eu olho tudo que eu tenho na minha geladeira e eu vou separando e organizando para a semana. Demora um pouco, demora, só que às vezes um pouco que você demora agora facilita muito depois, né, durante a semana, aí na correria, tem gente que trabalha fora, então fica mais corrido para você fazer uma comida mais saudável. Então, você tendo tudo assim organizadinho, é praticidade para vocês. Então, pessoal, essa é a forma que eu organizo as minhas verduras, os meus legumes e me ajuda muito no dia a dia. Espero muito que vocês tenham gostado aí das minhas dicas e também que sirva aí de inspiração para vocês, tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo. E olha como que fica bonito aqui dentro da geladeira. Tudo organizadinho, dá pra ver o que tem, a praticidade, né? E aí auxilia o nosso corre-corre do dia, né, gente? Todo mundo tem algum tipo de correria do dia a dia.